E aí, em determinado momento, você fala, ok, vou fechar o ciclo aqui da Escola Cripto e vou começar uma carreira solo. Né? E aí você sai lá e começa, Joãozinho. Como é que foi o começo, João? Aquela desse, pô, eu vou continuar fazendo isso sozinho, porque dentro da Escola Cripto, naquele momento, já tinha uma estrutura, né? Eu imagino que já tinham algumas pessoas contratadas, trabalhando, já não era você, o Sim. Lalo, Não, coisa que isso. você já devia ter uma estrutura. De repente você fala assim, ok, estou sozinho. E agora? Como é que eu vou fazer isso? Como é que foi esse começo? Cara, foi desafiador, né, ô Gustavo? Porque é sempre um desafio tu recomeçar, né? Eu saí de lá porque eu não tava mais feliz fazendo o que eu tava fazendo. Eu acho que a maneira, o nosso objetivo seguia sendo o mesmo, mas a maneira para chegar lá, a minha maneira para chegar lá era diferente das dos meus sócios. E eu comecei a perceber que eu precisava recomeçar para poder fazer o que eu queria fazer. Porque a partir do momento também que tu vira uma empresa, tu não pode mais fazer exatamente o que tu quer fazer. Agora existe uma organização, existem diretrizes e tal. E quando isso acontece, eu perco a liberdade para fazer exatamente como eu gostaria de fazer. E durante um tempo isso funcionou, eu continuei fazendo, mas em algum momento eu não estava mais feliz. E eu precisava voltar a ter essa liberdade. Do contrário, eu teria, eu acho, parado, largado, não ia estar mais criando conteúdo. E o recomeço nunca é fácil, né, cara? Porque ele é bastante incerto, né? Eu dei um salto no vazio, assim, quando eu saí. Porque eu deixo de ter participação num negócio que tem faturamento, que tem comunidade, pro nada. De um mês pro outro, pro nada, assim. Então, E passou pela tua cabeça fazer uma outra coisa que não tivesse nada a ver com o que estava fazendo, ou não chegou a cara, passar? naquele momento, não. Eu queria continuar fazendo eu queria continuar fazendo o que eu fazia, só que do meu jeito. Esse era o meu objetivo, continuar criando conteúdo, continuar conversando com o pessoal, podendo, por exemplo, porque chega um momento, Gustavo, tu és um negócio e tu tem, por exemplo, que fazer conteúdo sobre o que dá view. Sim, sim. Né? Você está dentro da caixinha ali, você tem que seguir a coisa, né? Então, E não era o que eu queria fazer. E não era o que eu queria fazer. Então, realmente era arriscado fazer o que eu queria fazer. Não era simples fazer o que eu queria fazer. E para eu poder tomar esse risco, eu precisava tomar sozinho. Não tinha espaço para eu fazer isso lá. Eu queria falar, por exemplo, eu cheguei a começar a falar há mais de ano atrás sobre tokenização de ativos do mundo real. Só que aquilo não dava view. Então eu queria falar mais sobre aquilo, mas não podia. Tinha que falar sobre o que estava dando view. E tá certo. E eu falei, não, eu quero falar sobre isso, eu vou falar sobre isso mesmo, que isso não dê view. Então eu dou um salto no vazio, assim, né? Eu não tinha expectativa de faturamento nenhum. Então eu pensei, bom, eu tenho aqui as minhas reservas, eu tenho o resultado dos meus investimentos, era o resultado dos meus investimentos, que poderiam me aguentar por um tempo. Então, eu literalmente saio daqui para cá, para o nada. Então, eu não sabia se quando eu fizesse a primeira live, eu ia fazer live para 0 pessoas, ou para 50 pessoas, ou para 100 pessoas. Eu não sabia se eu ia conseguir imediatamente faturar alguma coisa ou não. Era provável que eu sabia do risco de não faturar nada durante algum tempo, que foi como eu me mantive até poucos meses atrás. Então eu estava preparado para consumir a reserva que eu tinha para investir em cripto num ciclo de baixa. Então o movimento que eu fiz foi um movimento bastante arriscado, bastante arriscado. Algumas pessoas podem ter pensado assim, não, para o João é fácil, porque o João era quem aparecia nos vídeos da Escola Cripto todos os dias, então era a cara do negócio, mas não é fácil assim, porque de um dia para o outro eu falo assim, eu nem comunico publicamente que eu estou saindo. Eu simplesmente saio. Então as pessoas nem sabem o que aconteceu comigo direito. Então era um desafio grande, eu sabia que era um desafio grande. Na época, recebi proposta de algumas empresas para criar conteúdo audiovisual para algumas empresas. Depois que eu saí, quando eu anunciei que eu tinha saído no Twitter, eu recebi proposta de algumas empresas para criar conteúdo audiovisual nessas empresas. Só que se eu aceito isso, eu ia cair no mesmo problema. Eu ia estar preso.
você ia sair de um trilho para entrar no outro trilho, né? Exato, eu não queria isso. Eu não queria alguém me falando sobre o que eu tinha que falar. Eu queria a minha liberdade de volta, assim, para falar o que eu quisesse falar. Independente de se aquilo ia dar view ou não. Eu acreditava nos temas que eu queria trazer. Até porque eu acho que tu traz um conteúdo melhor para a tua audiência quando tu trata de um assunto que ninguém está falando a respeito. Porque ali existe uma simetria gigantesca. Quando tu fala de um assunto que está dando view, a oportunidade já passou. E eu não queria ficar preso a isso, entendeu? Então eu rejeito isso e falo, não, ó, vou começar a criar conteúdo nos meus canais. Empresas, se quiserem me apoiar, me apoiem. Eu gostaria muito disso. Só que, cara, isso era janeiro de 2023. As empresas estavam todas com o bolso fechado, escorpião no bolso, sacou? Então, zero apoio de todas as empresas. Eu acho que as empresas também provavelmente questionavam, né? Putz, esse cara aqui construiu lá a Escola Cripto com mais 3 sócios. Será que esse cara vai ter a mesma capacidade de se reconstruir que ele teve com mais 3 sócios? Eu acho que também as empresas tinham desconfiança a respeito da minha capacidade, da minha competência de recomeçar. Então, assim, zero apoio, zero, cara.